Olá, pessoal, graça e paz. Estava já numa live falando sobre liderança ministerial. Vou dar continuidade porque foi interrompido por conta da memória do aparelho. Vou dar continuidade, ok? Estava falando assim, quais são as características primordiais de um líder ministerial. Vamos dar continuidade? Engrandecido seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, prosseguindo, estava nesse foco, nessa parte, mencionando sobre a comunicação deve ser contínua entre o líder e o liderado, os liderados. Isso faz com que a equipe seja cada vez mais unida. E nós sabemos que quando a gente fala em equipe, a gente fala também equipe ministerial. A equipe, aliás, do corpo de Cristo, que é a igreja. Ele é a cabeça, nós somos membros de um só corpo, um só Espírito, que é o Espírito Santo, esse que vos fala agora. Paráclitos. Então, assim, o princípio, voltando um pouco, porque o vídeo foi interrompido, mas vocês vão ver o início do outro, a pessoa que é líder deve ter como prioridade algumas características, deve saber que ele deve ter, não é? Ou deve se espelhar no que é mencionado sobre um bom líder. Um bom líder, ele deve ter empatia, que é que se colocar no lugar do outro. Ele deve, não é, que, como está escrito em Mateus, foi mencionado, Mateus 7,12, façais aos outros aquilo que vos quereis que vos façam. Ter mãos estendidas, ser servo, apesar de liderança, apesar de ter um cargo, uma posição na igreja, mas que ele tenha humildade, ele tenha nele aquela sensação, não é sensação, é o desejo de ajudar, de servir, de praticar o que é tudo ensinado na Bíblia, ele baseado exclusivamente nas coisas sagradas, nas escrituras. Então, um bom líder, ele tem a característica de uma pessoa que serve, uma pessoa humilde, uma pessoa que tem uma boa conduta, ele seja exemplo para as pessoas e passe para a pessoa uma comunicação visual, não só visual, mas uma comunicação pessoalmente, onde ele venha ter essa relação, determine metas, mas que ele esclareça, faça as suas orientações com transparência. E aqui nós vemos isso, alguns pontos assim primordiais. Responsabilidade, determinação, foco, não é, nas coisas sagradas, reverência principalmente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Reconhecer o poderio de Deus, a soberania do Senhor, que Ele é a cabeça da igreja, e nós somos membros de um só corpo, o Espírito Santo, e sempre está orando, intercedendo junto com sua equipe, ou particularmente, mas que geralmente o líder, ele tem os liderados determinados para estarem na liderança e fazendo isso, mas não quer dizer que ele não ora, não quer dizer que ele não faça a sua parte, mas que esteja sempre vigilante, olhando como um bom atalaia, observando a determinação dos líderes que foi lhe passado e como ele está fazendo isso. E tem aqui alguns pontos. A transparência. Seja transparente a sua equipe e congregação. Isso cria confiança e evita mal entendimento. Quando um líder ele tem comunicação, seja através diretamente com o seu liderado ou quando ele determina, ele delega a um segundo, a um terceiro, para assim fazer, ele está sempre observando como está sendo feito o trabalho, não é? Da igreja. E primordialmente, nós sabemos que algumas coisas aqui que posso não ter mencionado, mas antes de tudo, como está escrito em Tiago 5:13 ao 16, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, a igreja deve estar orando, intercedendo, tanto pela sua liderança, como os membros, os fiéis da igreja. A todos os liderados e líderes.
Eu já trabalhei na intercessão e eu sei que é um lugar onde todos nós que congregamos precisamos dessa intercessão, que é o que o líder, ele, mesmo que ele delegue a terceiros, mas ele faz sempre. É a intercessão pela sua igreja, pelos liderados. Então, o Senhor deve ser o centro de tudo, porque ele é o cabeça, é a cabeça. Nós somos membro. A igreja, o corpo de Cristo, não podemos deixar de falar do corpo de Cristo, é a igreja física e espiritual. Então, deve estar bem avivada, bem alicerçada, reconhecendo, tendo reverenciar o Senhor, o avivamento, estando na dependência do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não pode deixar de existir. Que é a sua comunhão, no louvor, na pregação da palavra, na vigilância, como está sendo feito o trabalho do servir, tanto dentro da igreja como fora, evangelizações, mão estendida, né? Como está sendo, se tem cesta básica, se pedir, determinar metas e observar se elas estão sendo cumpridas. E aqui fala, ouça atentamente. A escrita é essencial, esteja disposta a ouvir as preocupações, as ideias de sua equipe, membros da igreja. O ouvido que escuta e o olho que vê. O Senhor o fez a ambos. Está em Provérbios 20:12. Comunique-se, né? A comunicação visual. Certifique-se se todos compreendem a visão da igreja. Isso ajuda a unir todos em torno de um só objetivo comum. A liderança deve ter metas, como foi estabelecido aqui, como que foi dito aqui pelo Espírito Santo, metas claras e alcançáveis. A liderança sem meta é como navegar em águas desconhecidas, sem uma bússola. A falta de direção clara pode criar frustrações, desorientações para você e para a sua equipe. Isso afeta a movimentação e a clareza em relação dos objetivos da igreja. Pois onde não há visão, o povo sofre, o povo perece. Está em Provérbios 29:18. Metas claras proporcionam um foco definitivo e uma direção atingível. Elas unificam a equipe de liderança, mas também fortalece a determinação de todos. Seja específico, objetivo e claro em suas orientações. Outra coisa, amado, que o Espírito Santo me mostra aqui. Escute bem isso, tá? Ouça o que ouça a igreja, o que o Espírito Santo revela. Muitas vezes, amado, nós, embora possa estar em posições de liderança, né? Ou seja qual for, nós devemos ter isso em mente. O outro, ele não tem culpa. Se você saiu de casa, se você não teve uma noite bem dormida, se você está com problema na sua família, ou se você está com um problema financeiro, ou seja qual for o problema, não passe para os outros. Não descarregue, sabe? Tem pessoas que descarregam a sua raiva, a sua ira, e a gente sabe que isso aí é obra da carne. Descarrega no liderado. Isso não pode acontecer. Jamais pode acontecer. Então, deve haver um equilíbrio. Que equilíbrio é esse? Se você orou, se você intercedeu pelos outros, se você intercede pela sua família, se você ora, se você tem comunhão, se você jejua, se você faz a sua parte para com Deus, evidentemente não vai acontecer isso. Mas às vezes, amado, nós somos fracos. O ser humano, ele é fraco. Mas se estiver também não se fortalecendo na força do poder do Senhor. Porque o Senhor, ele nos dá, como está escrito em Éfesos 6:10, que através da armadura de Deus,
nós podemos buscar nele a força que é necessário para que a gente possa superar, vencer todas as adversidades e ciladas do inimigo. Vamos ler? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Engrandecido eternamente seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo e tremendo é o Senhor, muito digno de louvor e adoração. Amados, eu gostaria de ler também os deveres, que está em 1 Timóteo 3, os deveres dos bispos e dos diáconos. Esta é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua casa, a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado. Como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos e de torpe ganância. Desculpa, gente. Guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, governem bem os seus filhos, suas próprias casas, porque os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, e coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Louvado e engrandecido seja eternamente o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu gostaria de ler, assim o Espírito Santo me dá para ler, me manda ler, me dirige. 1 Coríntios
12. A unidade dos membros do corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um corpo só, não é? Um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um espírito formado em um corpo que é judeus, quer gregos, quer sejam judeus, gregos, que servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não sou do corpo, ele está afirmando, não será por isso do corpo? Está questionando, interrogando. Se ele é pé, ele não vai estar. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso que não é do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Sempre quando eu estou ministrando essa palavra do corpo da igreja, que é um só espírito, não é? Nós somos muitos membros, mas um só corpo, e a cabeça é o Cristo Jesus. Então, todos, amados, todos os fiéis têm o seu valor. Todos os membros do corpo têm o seu valor. Seja aquele que está em cima do altar, o anjo da igreja, como o do louvor, como aquele que está lá na porta gritando glória, tomando conta do estacionamento, o que está lá fora, o que está na cozinha fazendo alimentação, a pessoa que está na cozinha, a tiazinha que toma conta das criancinhas. Todos têm a sua importância, não é? Aquele que prega, os obreiros, diáconos, diaconisa, todos, sem exceção, todos, e são valiosos, preciosos para Deus, para a equipe, né? Para um só objetivo em Cristo Jesus, um só corpo, um só espírito. Dando continuidade, 1 Coríntios 12, capítulo agora 23. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Glória a Deus. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, e sim união, né? Mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros, uns para com os outros, de maneira que de um membro padeça, se um membro padeça, todos os membros padeçam com esse. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, e uns por Deus, e a uns, pois, Deus. Na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente.
Aí aqui no capítulo 13, né, 1 Coríntios 13, fala de um fruto do Espírito. Não é que os demais não sejam importantes. Todos os frutos do Espírito são importantes. O amor, aqui no capítulo 13, no versículo 1 Coríntios, capítulo 13. O amor, a suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Aleluia! Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor. Amados, nós estamos aqui num tema abordando sobre a liderança ministerial. Dentre a liderança, nesta liderança, nós devemos ter... Gente,